Fala aí, galera, beleza? Professor Cláudio falando, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a colonização da América Espanhola, né? Que vai iniciar-se com a chegada do Colombo ao continente americano, que ele achava que era as Índias, né? Depois Américo Vespucci vai ter certeza que não era as Índias. Então o que acontece? A colonização espanhola da América é um projeto, é a extensão do objetivo das grandes navegações. Quais eram os três principais objetivos das grandes navegações? A propagação da fé católica, em busca de novos territórios e a busca de metais preciosos, o ouro e a prata, né? É claro que o principal objetivo das grandes navegações era chegar ao caminho das Índias, né? Chegar à fonte das Índias para tornar a compra das especiarias mais em conta, porque na Europa era vendido de forma bastante cara por Gênova e Veneza, né? Eles queriam ir à fonte. Então, aí vai se incluir no projeto mais esses três objetivos, em busca de metais preciosos, a Europa estava com crise econômica, em busca de novos territórios e a propagação da fé cristã católica, porque o protestantismo estava em franca ascensão e a propagação das ideias do protestantismo estava deslanchando, por assim dizer, né, em toda a Europa, estava ganhando força intelectual, politicamente, entre as sociedades, entre os povos, entre as pessoas. Então, em 1492, desculpa, ele chega aqui com as caravelas Santa Maria Pinta e Nina, como forma de reconhecer o território, fazer reconhecimento geográfico, ver como é que era aqui, como não era, a maneira que ia ser feita a exploração, o início do reconhecimento do território e tomar conta do território, ver se tinha habitantes, né? E encontrar o metal precioso também. E aí, em 1494, ele retorna de novo. 1494 ele retorna de novo. E aí ele vai desembarcar na Ilha Espanhola, ou que hoje corresponde ao território do Haiti e da República Dominicana. Em 1501, eles vão vão ocupar o Panamá. Em 1513, eles vão descobrir o Istmo, uma extensão territorial que vai fazer a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, tá entendendo? Então essa ocupação vai ser gradualmente, aos poucos, né? Paulatinamente, devagar e sempre. Então o que acontece? Alguns motivos contribuíram para o início dessa colonização efetivamente. Só foi possível pelo início das grandes navegações, é claro, mas as grandes navegações só iniciaram, só houve o início das grandes navegações porque por alguns motivos, que foram eles: o casamento dos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Eles vão unificar o território europeu, vão formar o país, Espanha, vão consolidar esse poder político, econômico e territorial. Eles vão expulsar os mouros, que eram os muçulmanos da Península Ibérica, onde está localizado Espanha e Portugal, e aí eles iniciam as grandes navegações. Só que, como eu já falei em outro momento, em outro vídeo, quando eles chegam lá na Espanha, lá na América Espanhola, já vai encontrar as sociedades chamadas sociedades pré-colombianas, as sociedades que já existiam antes da chegada de Colombo, por isso o nome denominado sociedades pré-colombianas, antes de Colombo, tá entendendo? Quando eles chegam lá, eles tinham dois principais povos,
os incas e os astecas. Um outro povo de grande importância para a sociedade, a cultura da América Espanhola foram os maias também. O famoso grupo maia, do calendário maia, que o mundo ia acabar, e etc e tal. Só que quando o europeu chega lá, a sociedade maia já tinha praticamente desaparecido daquela região. Alguns historiadores dizem que foi devido a doenças, a epidemias, devido à luta entre as subtribos maias e provavelmente a existência de um vulcão, a explosão de um vulcão que teria acabado com a sociedade maia, né? Então, mas eles vão chegar aqui para efetivar a ocupação territorial e iniciar o projeto mercantilista, né, que era a busca do ouro e da prata, a acumulação, o metalismo, que é a acumulação do ouro e da prata. Eles vão ter que dizimar esses principais povos. Então, alguns principais motivos colaboraram para a dizimação dessas sociedades. O homem branco vai vir com armas, vão vir fortemente armados, vão enfrentar os índios com as armas de fogo. Algumas tribos vão achar que eles eram deuses e vão ficar tão encantados com a chegada do homem europeu aqui, do homem branco, né? E vão achar que eles são deuses e vão ficar bestificados, que nem vão chegar a enfrentar efetivamente o europeu, achando que era Deus. Existiam lendas que os deuses viriam para tornar a vida deles melhores. E além disso, eles vão aproveitar também dos problemas internos, as brigas das tribos entre si, e o homem branco acaba, as tribos que eram subdominadas, subescravizadas pelas principais tribos, os incas e os astecas, vão se aliar aos europeus para destruir aqueles que sempre dominavam eles. E além da questão biológica, a questão da doença, né? O europeu vai trazer a doença para o continente. E aí os ameríndios, né, as sociedades, não tinham o hábito de tomar vacina. A doença do homem branco era estranha à cultura dos povos pré-colombianos. Então, a principal doença, a mais forte doença que vai acometer as sociedades pré-colombianas é a varíola. Então, muitos ameríndios vão ser dizimados devido à questão da doença. Para vocês terem uma noção, quando o Colombo chegou aqui, existia em torno de 250 mil índios, ou ameríndios, ou as sociedades, os integrantes das sociedades pré-colombianas. E 25 anos depois, em torno de 1517 mais ou menos, só vai existir em torno de 14 mil. Olha a quantidade de indígenas que foram dizimados do continente. Então, o poeta espanhol, o Pablo Neruda, ele até relata nas suas obras literárias, né? Ele fala o seguinte, que 3 fatores ajudaram na colonização do espanhol na América Espanhola, que a fome, a cruz e a espada. A fome por quê? Muitos indígenas vão acabar morrendo de fome. O homem branco vai forçar o trabalho para eles, um trabalho de longas horas de trabalho, forma física muito forte. Não era da cultura indígena trabalhar várias horas em larga escala, em trabalho forçado. Eles trabalhavam de subsistência para se alimentar naquele dia, talvez no dia anterior, no dia seguinte. Eles não tinham o hábito de acumular comida, estocar, como é a nossa cultura, né? E nem trabalhar sob pressão, como se fossem escravos. Não era da cultura indígena. Então, o homem branco vai utilizar disso. Então, muitos índios vão enfrentar e vão morrer, outros vão se matar, vão se afogarem, vão se enforcar e vão se matar, ou então vão para a luta mesmo por enfrentamento do europeu. Então, em
Desculpa, então o Pablo Neruda fala desses três eventos. A questão da cruz, da espada e da fome. A espada vai ser o quê? A utilização da força, da violência, da arma, da espada. E a cruz seria o quê? A cruz seria a forçação de impor aos habitantes a religião católica, o catolicismo, sendo que eles já tinham a sua cultura religiosa, eles já tinham seus próprios deuses. E isso, então vai ser também uma forma também de aculturação, a forçação de barra, forçar o indígena, o ameríndio, o habitante, as sociedades, a aceitarem a cultura europeia. Tá entendendo? E vai acontecer o que aconteceu, a morte, a forçação de barra, o enfrentamento e a escravização forçada, que não vai dar muito certo, porque não era da cultura indígena. Por isso que, por exemplo, os portugueses levaram os africanos lá, os bantos, para trabalhar na América aqui, na América portuguesa, né? Porque era da cultura dos africanos, dos povos bantos. E na Espanha também não vai ser um pouco parecido, os indígenas vão resistir também. Então, em 1519, Hernán Cortés inicia esse processo. Ele vai chegar lá no Império Azteca, que é localizado o México, né? Hoje corresponde ao país México, especificamente na capital de Tenochtitlan. Então ele chega lá e vai começar o processo de colonização. E em 1521 ele vai concluir esse processo. Então o que acontece? Ele vai usar bastante o espanhol da animosidade dos outros povos que eram inimigos dos povos astecas. Em 1532 chega no Império Inca, que corresponde a Bolívia e o Peru, o senhor Francisco Pizarro, em 1532. Também vai se aproveitar da guerra entre a disputa do reino do último imperador Inca. E vai ser a briga entre os principais herdeiros do último imperador Inca, que vai ser o Atahualpa. Então vai estar ocorrendo essa disputa, seria tipo uma guerra civil, por assim dizer, entre as tribos. Então o europeu vai aproveitar dessa fragilidade política, né? Política, eles não estão unificados, aí ele vai deitar, enrolar e vai estar efetivando a colonização e, consequentemente, a dizimação desses povos dessa região. Então, qual era o objetivo? Existia dois principais objetivos. Os objetivos econômicos, que é extrair o metal precioso, a ideologia mercantilista, né? O metalismo, a acumulação do ouro e da prata, e também a questão religiosa, que seria a catequização dos povos pré-colombianos. A catequização seja o quê? Forçá-los a praticar o catolicismo. E deu no que deu, como eu estou falando para vocês. E vai também iniciar a questão da contratação, administração da colônia. Então vai haver alguns meios, alguns modos de ele administrar aquele território já efetivamente a colonização. Então eles vão administrar, vai ter que ter uma maneira de administrar aquele território. Um dos principais pontos de administração vai ser através da Casa de Contratação, que vai ser localizada na Espanha. É um local, né, onde as pessoas vão estar se organizando politicamente para poder organizar as formas de administrar a colônia, mesmo lá da América, lá nas casas de contratação. Que vai ser o quê? Vai ser administrada pelos nobres, pelos reis, os nobres próximos aos reis e até os próprios reis.
E também vai ser feita a fiscalização dos chamados portos únicos. O que eram os portos únicos? Vai ser um local de onde vai chegar a mercadoria da Espanha, desculpa, da América, e vai sair da Espanha para a América. E vai ser fiscalizado. Essas mercadorias que vão chegar da América e os navios que sairão para a América só vai poder sair por esse porto, que é o Porto de Sevilha, lá na Espanha. E lá na América somente de alguns portos vão poder sair os navios para cá. Alguns deles são de Havana, em Cuba, Veracruz, no México, Cartagena, na Colômbia, e Porto Belo, no Panamá. É o chamado Sistema de Portos Únicos. Tá entendendo? E nesse contexto, completando essa política de portos únicos, vai ter o sistema de frotas e galeões, que são o quê? São frotas de navios que vão acompanhar esses outros navios com as mercadorias, só que esses navios, os galeões, são navios militares, que vão estar com militares armados, é claro, com os armamentos europeus, com canhões, para poder defender o navio dos corsários em alto mar, é claro, principalmente dos corsários ingleses. Os navios saíam basicamente com muito metal precioso no Caribe, né? E aí até o filme Pirata do Caribe fala um pouquinho sobre essa questão aí. Os corsários ingleses assaltavam os navios que saíam lá do Caribe abarrotados de metais preciosos, né? E aí tinha que ir com os navios, os galeões, para poder protegê-los dos corsários, principalmente os ingleses, que eram grandes assaltantes. E também o Conselho das Índias, que era uma espécie de administração, também uma espécie de administração política, né? Que eram pessoas ligadas ao rei, aos monarcas, o próprio monarca, né? E são pessoas nomeadas pelos monarcas que vão se reunirem para organizarem as práticas políticas, as leis que vão ser estabelecidas, normas serão estabelecidas na América Espanhola. Também vão ser ocupadas por reis e conselheiros nomeados pelo próprio rei. Tá entendendo? São formas o quê? De administrar a colônia, a coroa ter o olho dela, aquela famosa frase, o dono do boi que engorda, né, a boiada. Então vai ser o quê? Uma forma deles terem pessoas ligadas, estarem de olho o mais próximo possível da riqueza que eles vieram a descobrir. Tá entendendo? Além disso, eles vão criar também os cabildos. Aí já passa também passa a organizar a administração na colônia. Vão criar os cabildos ou os aentoamentos, que são pequenas prefeituras com pessoas mesmo da colônia para administrar. Tá entendendo? Que eram geralmente quem? Eram as pessoas mais nobres da sociedade colonial, que existiam dois segmentos sociais de grande importância na colônia: os chapetones e os crioulos. Os chapetones eram os espanhóis que vinham para cá morar aqui, morar na colônia espanhola, né? Aqui quando eu falo aqui, estou falando da América como um todo. E os crioulos, que vão ser os filhos dos espanhóis que vão nascer na América Espanhola.
E aí eu vou falar os outros segmentos da sociedade para vocês daqui a pouco, como era composta a sociedade na América Espanhola. Então, qual era o objetivo dos cabildos? Eram pequenas prefeituras que tinham como objetivo impor as leis elaboradas pelo Conselho das Índias. O Conselho das Índias, eles criavam as leis, e os cabildos ou os aentoamentos, eles colocavam em prática as leis criadas lá nos Conselhos das Índias, lá na Espanha, lá na Europa. Então, aos poucos, paralelamente, de forma gradual, eles vão unificar essa fiscalização junto da colônia. Eles vão unificar essa administração, estar mais próximo possível, ter um controle maior, porque aos poucos eles vão descobrindo ainda mais metais preciosos, tá entendendo? E aí vai ter que ter um controle maior, é claro, né? Não vai querer dividir com ninguém. E aí vão ser criados também os chamados vice-reinos ou reinados, que foram basicamente 4. A Nova Espanha, que corresponde ao México, a Nova Granada, que corresponde à Colômbia e Equador, o Peru, que corresponde ao Peru e a Bolívia, e o Rio da Prata, que corresponde ao Paraguai, Uruguai e Argentina. E vão criar também as capitanias gerais. Não são as capitanias gerais igual de Portugal, né, no nosso país. Essas capitanias gerais espanholas vão ser criadas mais especificamente na região que tinha bastante conflito com os corsários, os piratas que chegavam, e também onde tinha bastante conflito com os indígenas, com os habitantes, os ameríndios já que habitavam, né? E aí vai ser estabelecido a forma econômica. Como vão ser as formas econômicas de explorar o território América Espanhola? 2 praticamente, né? Que vão ser a mita, que era um trabalho inca, e aí os europeus vão adaptar o trabalho inca à mita, que era, eles trabalhavam nas minas e ganhavam salários irrisórios. As principais era Potosí, que compreende o país da Bolívia e do Peru. Os indígenas eram forçados a trabalhar nas minas de ouro de Potosí, só que eles ganhavam um salário irrisório. E aí entra a questão que eu falei para vocês, que o Pablo Neruda fala da questão da fé, da espada e da fome, e aí eles vão morrer de fome. E o uso da força da espada, né? E aí entra também o contexto da questão da fé. A outra forma de explorá-los, o trabalho, a economia, vai ser a encomenda, que vai ser o que? Eles vão ser obrigados a trabalhar, mas em troca eles vão só ser catequizados pela fé católica, mais nada, não vão receber nada. E quem era responsável por essa administração? Os encomendeiros, que eram pessoas vão ser responsáveis também para cobrar os impostos do restante da sociedade, administrar a administração não só política e econômica, e enviar parte do dinheiro arrecadado dos impostos, do ouro, né, para a metrópole na Europa. Então também vão ser criados alguns cargos políticos. O vice-rei, cargo mais alto, vai ser ocupado por um fidalgo ou um nobre indicado pelo rei. Também o capitão-geral, que era aquele que estava à frente das capitanias gerais, ou vai administrar as capitanias gerais, o capitão-geral. E também o cabildo, que era uma espécie de conselho administrativo por proprietários e homens de destaque da sociedade, inclusive o clero, ou seja, pessoas nobres. Só pessoas nobres vão ocupar esses cargos. Os mestiços e os indígenas e os escravos não vão ocupar nenhum cargo de importância na colônia. Tá entendendo?
e como estava dividida a sociedade na América Espanhola. Eram praticamente 5 grupos. Os chapetones, como eu falei, eu citei um pouco atrás, que eram os espanhóis que se mudaram para a América e ocupavam os cargos mais importantes, inclusive os cargos religiosos. Os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis que vão nascer aqui, né? Vão nascer aqui na América. Quando eu falo aqui, não estou falando do Brasil, estou falando da América como um todo, especificamente a América Espanhola, né? E os mestiços, que era a mistura dos indígenas, era a unificação das raças indígenas, da raça indígena, era o nascimento do filho do indígena com os espanhóis, tá entendendo? Era a unificação desses dois segmentos sociais. E os índios, que era propriamente a mão de obra, né? Que era a pessoa que era forçada a trabalhar. E aí falo para vocês novamente, de forma cruel, sem nenhuma igualdade social, é claro. O europeu não vai usar disso na América Espanhola. E também os escravos, que vão trabalhar mais a existência dos escravos vai existir mais nas ilhas do Caribe, que lá também vai ser explorado o açúcar, né? Aí entra também a questão não é à toa que os norte-americanos, os colonos ingleses também vão depois ir ao Caribe também, porque lá vai ser a grande produção de açúcar e para poder fazer o melaço, mas isso é mais especificamente na questão da colonização dos ingleses na América, que eu acho que eu já postei um vídeo falando sobre. E então os escravos vão estar presentes mais na Colômbia e no Equador, lá nas Antilhas, no Caribe. Desculpa, nas Antilhas e no Caribe, também no Equador e na Colômbia. Então, basicamente foi isso. Basicamente esses são os conceitos, as formas, as maneiras como foi feita a colonização espanhola. Isso vai ocorrer até o século XIX, né? Porque a Espanha vai entrar em declínio econômico e político, né? Porque vai estar enfrentando problemas do período Napoleão, e a Espanha vai estar enfraquecida devido ao período napoleônico, né? Estão no bloqueio continental, e não sei se em outro vídeo nós podemos falar sobre. Então a Espanha vai estar enfraquecida politicamente, né? Não só politicamente como economicamente. E isso vai favorecer futuramente a independência das colônias da América Espanhola, influenciada basicamente pelas ideias iluministas, ou seja, a independência das colônias espanholas também foram influenciadas pelas ideias iluministas. Então, 2 motivos vai ajudar lá na frente, vão contribuir para a emancipação das colônias espanholas: o enfraquecimento político e econômico da Espanha e a propagação das ideias iluministas, como contribuiu para a independência dos Estados Unidos, para a Revolução Francesa, para a nossa independência, que mesmo tendo sido uma independência negociada, as ideias iluministas também influenciaram na independência, né, do nosso país. Dependência entre aspas do nosso país, ela foi comprada, né? Já falei em outro vídeo sobre isso para vocês. Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com os amigos, curtam, apertem o sininho, principal, apertem o sininho, tá? Por favor, fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima.